Desestabilizar um candidato da esquerda é uma das coisas mais fáceis do mundo, porque eles se acham os donos e, aliás, detentores da verdade, e com certeza não sabem a palavra limite e são mais agressivos do que o normal. Mas sempre quando tem uma ação terrível da esquerda, vem uma coisa atrás: a passação de pano que todo mundo dá. Aliás, esquerda é amor, e um exemplo claro disso foi aí a cadeirada que o Datena deu no Pablo Marçal. Que, galera, eu não acredito até agora, mas tem gente passando pano para isso que vocês não têm noção. O negócio tá uma atrocidade terrível. E a gente vai falar um pouco sobre isso nesse vídeo agora. Só que calma, vamos falar também sobre algumas estratégias que o Boulos está usando para tentar ganhar as eleições, que eu acredito que vai dar super errado. E, aliás, teve dois candidatos aí que parecem que podem ser presos. Tá preparado para saber? Então bora lá, deixa o like, compartilha e se inscreva no nosso canal e vamos falar sobre política. Galera, resenha às 10 horas da noite hoje vai ser sobre o debate que aconteceu agora no SBT, beleza? Se vocês quiserem assistir, passem aqui às 10 horas da noite. Essa candidatura tá uma incerteza que ninguém nunca viu como igual. Pois é, ninguém sabe quem vai ganhar, ninguém sabe quem vai perder, ninguém sabe quem tá fora ou quem tá dentro dessas eleições, porque a qualquer momento as coisas mudam no estralar de dedo. E claramente os candidatos estão daquele jeito, ó, só o nível de estresse total, né? Incluindo o Guilherme Boulos, que tá pensando agora em trocar a sua campanha para uma estratégia mais voltada a Lula, exatamente no momento onde Lula tá passando dificuldades e o seu governo tá lá para baixo. E com certeza fardado ao fracasso. Guilherme Boulos está tentando usar a estratégia de colocar o Lula na campanha. Então, o que ele vai fazer, galera? Ele vai pegar o momento que ele tem de TV, aliás, também ir para as ruas com o petista. Então, ele vai falar: Lula, me acompanha em tudo quanto é lugar que você for, porque eu preciso de voto e eu sei que você vai conseguir voto para mim, já que eu não tenho competência para eu mesmo conseguir meus próprios votos. Pois é, só que a estratégia deles é atingir um público-alvo e adivinha só, esse público é os mais pobres. Pois é, saiu uma pesquisa falando que as pessoas que votam no Boulos não são as mais pobres. Pois é, e Boulos ainda disse que defende os pobres, não é mesmo? Mas segundo as pesquisas colocadas, na verdade as pessoas que são mais pobres, e segundo o próprio jornal colocou, que eu achei uma palhaçada, se consideram ricas, são as que votam na direita. E muito pelo contrário, quem vota na esquerda é quem é rico, segundo eles, que recebem mais de um salário para cima, tá? Então, pois é, tá vendo? Uma prova típica de que a esquerda são realmente os socialistas de iPhone. Para quem ainda tinha dúvida, agora foi esclarecido com a matéria do Metrópolis. Não precisa provar absolutamente mais nada pra gente. Mas, voltando à grande questão. O Boulos, percebendo isso e percebendo que talvez não conseguiria ganhar de Ricardo Nunes, tá usando o Lula, que tem a fama de pai dos pobres, para conseguir atingir essa classe. Então, o Lula agora vocês vão ver ele fazer campanha pro Boulos em peso, falando de mais pobres, tentando catar a classe mais jovem também pro lado do próprio Boulos. E aliás, né, fazendo aquela firula toda de campanha que vocês sabem que é uma mentiraiada que você não sabe de onde tira mais mentira. Porque, cara, tinha que ser crime uma coisa dessa, de tanto que o povo mente em campanha eleitoral. Eles falam que vão fazer diabos a quatro, aquele tanto de coisa, vocês sabem que não faz. É mentira. Me poupe. O próprio Boulos está querendo construir um poupa-tempo da saúde até 2025. Isso é quase impossível você fazer isso. Todo mundo sabe que é impossível. Dá para construir? Dá, mas até 2025... não dá para você terminar em 2025 uma obra de quase 16 hospitais dentro de São Paulo. Isso é super difícil. A não ser que fizer o hospital daquele jeito, que vocês já sabem, né? Que o governo petista adora fazer, né? Aquele hospital, assim, que se bater na parede, a parede cai. Mas vou te falar, campanhas eleitorais tem tanta, mas tanta mentira que vocês não têm noção. E uma das coisas que foi mais, assim, mirabolantes e mentirosas até agora da Prefeitura de São Paulo pra mim, que olha, não dá pra engolir seco, são as acusações contra o Pablo Marçal, né? Praticamente a justiça, ela tá determinando que o Pablo Marçal retire, né, os vídeos ofensivos contra, então, o Datena e o Nunes, né? Como vocês sabem, né? O Nunes, obviamente, a gente já sabe por quê, que é pra tirar, mas
O Datena? Cara, o Datena agrediu o Pablo Marçal em público. O Datena atacou o Pablo Marçal fisicamente. E ainda tem gente que me aparece com essa humilde matéria dizendo que Datena trouxe à luz ao terrorismo psíquico. De claro que Pablo Marçal teria cometido com ele, né? Então, resumindo, tá todo mundo botando o Datena como se ele fosse um salvador, como se agredir uma pessoa fosse uma situação normal dentro do Brasil. Praticamente tá virando normal agora. Por quê? Porque não tá sendo feita justiça. Galera, se realmente em um país sério, a gente tem que lembrar disso, fosse feita uma agressão como essa, o Datena não estaria nem mais como candidato. Ele já saía de candidato pra cadeia literalmente da hora, porque agressão física ser passada pano, pelo amor de Deus. A gente já sabe que o governo petista, ele gosta de passar pano para certas coisas que são consideradas erradas na sociedade. Agressão, assédio, agressão física, pois é. Queimadas, crimes e mais um escambau de coisa. Mas, galera, o que me dói mais de tudo isso é a gente ver as pessoas que se dizem de direita atacarem e criticarem uma situação dessa. Por exemplo, Silas Malafaia. O Silas Malafaia disse que era por honra que o Datena tinha atacado o Pablo Marçal. Por honra. Vocês estão entendendo isso? O cara, para manter a sua honra, ele vai lá e agride o outro. Então, peraí, seguindo essa lógica, se a mulher também agredir a honra do cara, ele pode bater nela? Peraí, se alguém agredir a honra da pessoa, ele pode ir lá e bater naquela pessoa? Meu anjo, em que realidade alternativa vocês estão vivendo? Mas não tem lógica passar pano pra agressão. Vou te falar, o Bolsonaro fez vídeo, aliás, comparando a facada, né? Assim, eu vi o vídeo do Bolsonaro, não sei se vocês viram o vídeo do Bolsonaro, mas vou contar pra vocês o que eu achei sobre o vídeo. Deixa eu ver se eu até consigo colocar aqui pra vocês esse vídeo, pra vocês verem que, assim, o Bolsonaro falou, não citou igual o Silas Malafaia, porque a gente sabe, né? O Silas Malafaia, segundo ele não é bolsominion, tá? Mas, assim, o Bolsonaro citou, falou e trouxe, literalmente, uma fala que faz sentido, mas também tem alguns pedaços um pouco errados. Dá uma olhada. Pessoal, eu vou ter que botar no celular para vocês por conta aí de direitos autorais, essas coisas. Mas quem publicou foi o próprio Silas Malafaia. Capital, tenho rodado por todo o Brasil ajudando na campanha de pessoas que identificam conosco, se identificam com o lema Deus, Pátria, Família e Liberdade. De Imperatriz, partirei para Santa Catarina. Mas nos últimos dias, assistimos um episódio lamentável. Por ocasião de um debate, aí em São Paulo, dois candidatos se desentenderam. Um provocou o outro no limite. O provocado, não resistindo, foi para cima do outro e deu-lhe uma cadeirada. Condeno a cadeirada e condeno a provocação também. Pelo menos o Bolsonaro sabe condenar, né, ao contrário do Silas. Neste episódio, é que o elemento que levou a cadeirada, que provocou, foi para as mídias sociais e comparou aquela cadeirada ao tiro do Trump e a facada que eu levei em setembro de 2018 lá em Juiz de Fora. Há uma diferença muito grande entre a cadeirada, que ele sabia quem estava provocando, ele viu à tua frente um possível agressor, foi o que aconteceu, e lamentamos, daquela de Juiz de Fora. Eu não conhecia o Adélio Bispo, nunca tinha ouvido falar dele. Ele se aproximou de mim e deu uma facada que seria mortal, segundo os médicos da Santa Casa de Juiz de Fora. A faca feriu vários órgãos, perfurou o intestino e perfurou inclusive a mesentéria. E depois foi socorrido. Em poucos minutos, foi levado pelos agentes da Polícia Federal para o hospital, ou melhor, para a Santa Casa de Juiz de Fora. Graças a Deus sobrevivi. Mas foram momentos, dias, meses de muito sofrimento. Marcas que eu guardo até hoje. Ele tinha um abdômen de atleta, apesar da minha idade. E eu tenho uma placa hoje aqui e tenho problemas recorrentes disso. Agora, usar um episódio desse da cadeirada que ele provocou para buscar se comparar comigo, com o Trump, para conseguir o poder,
é lamentável. Nós podemos, hoje em dia, votar e errar. Agora, quando você já vota sabendo que vai errar, há uma diferença muito grande. São Paulo, capital, a cidade mais importante do Brasil, cidade cuja renda é maior que qualquer outro estado da federação. É uma tremenda responsabilidade quem você vai botar nessa cadeira para governar a cidade. Eu apelo a vocês, votem não com o coração ou com emoção, mas com a razão. Pode, repito, você até errar o seu voto, mas quem já vota errado, já errou. Assim sendo, eu só posso dizer uma coisa a vocês. Não entre na pilha de provocações, de fake news, de fazer meme, de fazer recortes, de buscar espaço para chegar ao poder. E chegando ao poder, o que ele vai dar a vocês? Acabou aquele momento da eleição. Entra a razão. Quem está mais preparado, melhor preparado para governar São Paulo? O meu testemunho, o vice do Ricardo Nunes, foi indicado por mim, Coronel Melo Araújo, que esteve... Eu não vou terminar de botar o vídeo, que o vídeo é meio grande, mas daí vocês já deram para ter uma noção. Galera, votar no Ricardo Nunes é votar em algo que você já sabe que vai dar errado. Todo mundo já conhece o governo do Ricardo Nunes e sabe que tá uma porcaria, tá um governo péssimo. E, aliás, a gente tá vendo que o Bolsonaro ainda continua indo com o Ricardo Nunes. O motivo eu não vou falar pra vocês, que todo mundo já sabe, né? Que praticamente é por conta do partido. Mas não vamos levar isso ao caso. Vamos levar o caso da facada, do tiro e da cadeirada. Eu entendo o Bolsonaro por falar pela parte de que praticamente ele não deveria comparar essa situação, tá? Entendo, porque tem várias formas de você pensar qual sentido o Pablo Marçal publicou isso, tá? E eu acredito que o sentido não seja esse que o Bolsonaro falou agora, de fazer comparação para chegar no poder. Acredito que não. O sentido que Pablo Marçal publicou, a cadeirada, junto com as duas fotos, é mostrar a intolerância que a esquerda tem. E não para mostrar que ele foi atacado assim como os outros. O intuito não era só isso. E que assim, comparando, né, praticamente é uma facada com uma cadeirada. É tanto que dependendo também a cadeirada pode ser letal, né? Mas não foi com esse intuito que o Pablo Marçal publicou isso. O intuito foi mostrar que quando a pessoa ela tá fora do sistema, quando a pessoa eles não querem deixar que ela se eleja ou que ela entra, eles atacam ela de todas as formas. Quis mostrar que a esquerda é intolerante, que a esquerda, na verdade, ela é agressiva e que claramente ele sofreu um ataque assim como os outros. Então ele se comparou como um cara que não está dentro do sistema, que tinha sido atacado assim como o Bolsonaro em 2018 e o Trump agora em 2024. Eu acredito que o intuito seja totalmente esse, e não o intuito de se comparar a essa situação. Entendem? Mas assim, né? Põe nos comentários e vamos pro nosso segundo tema. Ô galera, não sei se vocês perceberam, mas nossa, hoje teve vereador sendo preso a diabo a quatro, escambau, assim, levei até susto, abri hoje foi umas 40 matérias só sobre prisão de vereador, né? Inclusive, e misteriosamente, a maioria deles são do PT, PSOL, PSDB, vocês sabem, aqueles partidos meio duvidosos, né? Surpresa pra ninguém, mas o motivo da prisão foi surpresa pra mim. Dá uma olhada aqui, gente. Um candidato do PT de Novo Horizonte, né? Ele acabou abandonando a sua candidatura agora após ser preso, né? Eu vou ter que ler que eu não, senão eu vou explicar errado pra vocês, galera. É uma bagunça do porquê que ele foi preso. Tinha envolvido uma casa noturna, menor de idade, dirigir, agredir policial, foi o escambau, entendi, foi nada. Dá uma olhada só. O advogado de Cássio de Freitas, candidato do Partido dos Trabalhadores à Prefeitura de Novo Horizonte, no interior de São Paulo, desistiu então de disputar as eleições municipais nessa quarta-feira. A decisão foi tomada após ele ter sido preso por desacatar e agredir guardas municipais em Catanduva, também no interior de São Paulo, né, no interior paulista, na madrugada então do último domingo. O petista de 74 anos foi abordado pela Guarda Civil Municipal ao sair de uma casa noturna acompanhado de um homem de 51 anos e de uma adolescente de 16. Que bagunça!
e que dirigia, então, o veículo. Então, pra você entender, tinha 3 caras, um de 51, um de 74 e um adolescente de 16 anos. E adivinha quem tava dirigindo? Um adolescente de 16 anos. Mas olha aqui, vamos voltar a ler pra vocês entenderem o nível da situação. O veículo, então, era uma picape, né? E tinha uma caixa de som na carroceria. Tá, legal, até aí, beleza, né? Segundo o boletim de ocorrência, o carro estava com som alto e com propaganda eleitoral. Então, ao ser parado pelos guardas, Cássio ainda agrediu fisicamente um dos guardas e xingou o outro que estava então dentro do local. E ainda, de acordo com o BO, foi necessário o uso de força física para contê-lo. Além disso, naquela noite, Cássio saiu de Novo Horizonte, acompanhado de outros 2 suspeitos e todos fizeram uso de bebidas alcoólicas dentro da casa noturna. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à cadeia pública de Catatumba, e praticamente na segunda-feira, Cássio passou por uma audiência de custódia e foi liberado. Daí você já entende como que funciona a justiça brasileira, né? Daí já deu para ter uma leve noção como funcionam os valores brasileiros. Mais ainda, após sair da prisão, o candidato apresentou o pedido de desistência da candidatura, então, na zona 79, zona eleitoral da Novo Horizonte. O juiz eleitoral, Rafael Fraco Neto, aceitou o pedido e que, com isso, ele ficava impedido de concorrer aos cargos das eleições em 2024. Com a decisão do candidato, Tuane Telesforo, Mariano passou a disputar, então, a prefeitura de Novo Horizonte pelo PT. Então, eles trocaram, eles arrancaram o cara que tinha sido encontrado em uma casa noturna com um menor de idade e agrediu um policial. Aí vocês estão entendendo por que eu falo que a esquerda é agressiva, né? Depois vocês me chamam de doido. Eles trocaram ele e colocaram outro candidato. Provavelmente deve ter acontecido alguma reunião, eles devem ter falado, ô, cara, mas você lasca com a gente, né? Você faz uma cagada dessa e você vai se lascar com a gente. Como é que a gente põe você a concorrer? Aí trocou e passou para outro candidato. Mas calma. Isso aqui é apenas uma das matérias que aconteceu nesses últimos dias, tá? A situação piora mais ainda e tem mais vereador sendo preso praticamente. E adivinha só, também tivemos outra vereadora presa, praticamente, presa não, é presa, a gente tem que falar presa porque foi presa mesmo. Só que o motivo dessa vez foi aliciamento eleitoral, tá? Então, resumindo, a coisa também é mais feia ainda. E ainda a matéria destacou muito bem pra gente aqui, vereadora socialista. Pra quem não sabe, aliciamento eleitoral é tipo você tentar influenciar o eleitor a votar em alguém, a uma determinada pessoa, tá? Mas vocês sabem aquele influenciar, né? Vocês sabem do que eu tô falando, né? Não vou citar palavras, porque senão vai que eu sou preso, né? Vai que o PT entra contra mim. Não quero ser preso agora com 19 anos. Mas vocês sabem do que eu tô falando. Pois é. A encontrar essa vereadora. Para contar ainda mais, além da vereadora, outras 3 pessoas foram presas, sendo elas Poliana Monteiro Dantes dos Santos, Tassiana Batista Nascimento, Kaline Neres de Nascimento Rodrigues, tá? Essas outras 3 pessoas também foram presas. Pois é, eu acho que o PT e até mesmo, né, a esquerda não tem um histórico muito legal com candidatos, não. Principalmente com agressão e outras coisas relacionadas, né? Mas eu quero saber a sua opinião hoje nos comentários. Põe aqui o que você acha sobre isso. Você acha que isso aí é doidura? É coisa da nossa cabeça? É apenas verdade ou apenas mentira? Põe aí nos comentários e a gente volta com mais vídeo hoje às 10 horas da noite, que vai ser uma resenha top. Então aparece aqui às 10 horas da noite para vocês não perderem o que a gente vai falar que aconteceu com o Pablo Marçal. Galera, o último debate foi uma mudança geral. Vocês precisam saber disso. Estão preparados? Então volta aqui.